Bem-vindo ao Aprenda Filosofia, o podcast que te convida a fazer uma segunda navegação pela vida, na companhia das maiores mentes da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre Francis Bacon e seus ídolos. Como eu posso conhecer algo verdadeiramente? Como a ciência pode avançar? Como eu faço para não ser enganado? Esse tema atravessou os séculos da filosofia e hoje vamos navegar por esse debate. Todos a bordo? Se você quer conhecer o mundo e a si mesmo verdadeiramente, a filosofia é uma ferramenta essencial. No meu curso Filosofia Profunda, você conhecerá as ideias de grandes pensadores de todos os tempos, numa viagem de 2.600 anos pela filosofia. O curso é composto por videoaulas e também por material de apoio em PDF, além de alguns livros selecionados. O intuito é que você saia do curso com uma grande bagagem cultural, sabendo ler filosofia por conta própria e armado com um arsenal de ideias que te permite defender com propriedade aquilo em que você acredita. Para conhecer o curso em detalhes, acesse o site aprendafilosofia.com.br. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, é só chamar a minha equipe de atendimento pelo site. Tem um botão lá para pedir atendimento. E eles tiram as suas dúvidas no WhatsApp antes de finalizar a inscrição. Comece a estudar filosofia do jeito certo, hoje mesmo, em aprendafilosofia.com.br. Em 1998, com a direção de Peter Weir, foi lançado um dos filmes favoritos dos professores de filosofia, O Show de Truman. Mas o que há de especial nesse filme? O protagonista, Truman Burbank, era um vendedor de seguros e levava uma vida pacata ao lado da sua esposa Meryl. O que ele não sabia é que toda sua vida era monitorada por câmeras e transmitida na televisão nacional. Cada acontecimento da vida de Truman não era resultado das suas escolhas, mas sim das escolhas dos diretores do programa, que precisavam criar novos jeitos de manter a audiência em alta. Isso significava, é claro, que a vida de Truman tinha várias reviravoltas, problemas e, acima de tudo, que ele não podia jamais descobrir a verdade. Estamos falando aqui de um filme que tem quase 30 anos, então acredito que não seja um problema eu contar um pouquinho mais da história e falar do final do filme. Agora, se você não quer saber o final do filme, então tampe seus ouvidos aí por alguns segundos. O protagonista, o Truman, vai numa jornada, do meio do filme pra frente, ele sai em uma jornada em busca da verdade. E aí ele vai e chega até o final do cenário, uma parede. E ele percebe então que a sua inteira existência se deu dentro de uma simulação, dentro de um estúdio, dentro de um programa de TV. Então, ele pôde escolher seguir vivendo dentro daquela simulação ou partir para o mundo real. Num mundo fabricado, Truman não tinha como ser livre. A liberdade parte de um pressuposto essencial, o conhecimento. Eu só posso ser livre nas minhas escolhas se estou bem informado. Desinformação é sinônimo de escravidão. Mas como ser bem informado, então? Para isso, hoje vamos recorrer ao pensamento de um filósofo inglês. Francis Bacon nasceu em 1561, em Londres, e é amplamente conhecido como um dos pioneiros do método científico. Se hoje nós pensamos como pensamos e fazemos ciência como fazemos ciência, muito se deve a ele. Bacon teve uma carreira brilhante como pensador e não tão brilhante assim como político. Quando era Lord Chanceler da Inglaterra, descobriram a sua participação num esquema de corrupção e ele foi afastado do cargo. Mas o que interessa a nós é o seu entendimento sobre os processos mentais humanos. Bacon introduz a ideia de que os nossos processos mentais estão cheios de preconceitos que distorcem a verdade. A nossa busca pela verdade é atrapalhada por esses obstáculos, esses preconceitos, que ele chama de ídolos. É como se eu, sujeito que quer alcançar a verdade, estivesse aqui, a verdade estivesse ali, diante de mim, e aqui nesse meio estão esses obstáculos que não me permitem acessar a verdade diretamente. Portanto, os ídolos não são aqui estátuas de culto religioso, esculturas. Não, são os obstáculos que residem no pensamento humano. E Bacon dividiu esses obstáculos em 4 categorias: os ídolos da tribo,
os ídolos da caverna, os ídolos do mercado e os ídolos do teatro. Vamos explorar cada um deles e entender como eles estão presentes ainda hoje, como eles podem nos atrapalhar na busca da sabedoria. Os ídolos da tribo, por exemplo, são as limitações inerentes à natureza humana. Ou seja, eles nascem conosco. Eles são a nossa tendência de ver padrões onde eles não existem, ou de projetar os nossos desejos e medos na realidade. Eu, como pesquisador, posso acabar, sem querer, projetando a minha expectativa no meu objeto de estudo. E isso é um obstáculo, né? É um desvio da verdade. Um exemplo contemporâneo é um fenômeno chamado de pareidolia. Sabidamente, nós buscamos interpretar o mundo e aquilo que está ao nosso redor. E o conhecimento ocorre a partir daquilo que já é familiar. O conhecimento ele é sempre uma informação adicionada naquele bloco que nós já temos, né? Naquele conhecimento já prévio. Por isso, às vezes, ao ver uma novidade, uma imagem estranha, podemos não ver ali exatamente o que está lá, mas sim relacionar o que vemos com aquilo que já conhecemos. Existe uma foto da superfície de Marte em que muitas pessoas veem, quando pedidas para analisarem o que é aquilo, elas veem o rosto de um bebê. Não tem nenhum bebê na foto. Mas esse fenômeno da pareidolia faz com que as pessoas entendam que ali é a foto de uma criança e não a foto de um planeta. É um exemplo clássico de como que a gente projeta aquilo que a gente já conhece no desconhecido. Isso é um grande problema para o conhecimento. Porque o conhecimento se trata exatamente de ir além, né? Sair da nossa bolha, ir para... Vou falar de bolha, inclusive, daqui a pouco. Ir além daquilo que a gente já conhece. Mas essa projeção é um grande obstáculo aí que o Bacon observa. Agora a gente vai falar dos ídolos da caverna, que são preconceitos individuais. São o resultado das nossas experiências pessoais, da nossa educação, da nossa personalidade. Aqui Bacon, quando fala dos ídolos da caverna, está fazendo uma clara referência a Platão, com o seu mito da caverna, sugerindo que cada pessoa vive em uma caverna particular, onde a sua visão da realidade é moldada por sombras projetadas pelas suas experiências. Vamos aplicar essa ideia ao mundo atual, novamente, para ficar mais claro. O que dizer das bolhas das redes sociais? O que são as bolhas? As bolhas são basicamente, não são lugares, né? Mas são agrupamentos de conteúdos nas redes sociais que o algoritmo de cada uma delas nos entrega. Um exemplo que eu costumo dar é sobre a arte. Você provavelmente tem uma opinião, sendo estudado ou não, sobre a arte contemporânea. Você pode pensar que a arte da atualidade é muito boa, que ela é arte de verdade, que ela é bela ou que ela serve a algum outro propósito. Ou você pode ser uma pessoa que pensa que a arte de verdade é a arte da antiguidade. A arte boa era a arte da antiguidade, a arte da Grécia, talvez a arte medieval, talvez a arte do Renascimento, talvez um pouquinho depois, mas a verdadeira arte se perdeu em algum momento. E a arte atual é um verdadeiro lixo. Se você pensa isso, qual tipo de conteúdo sobre arte vai chegar para você? Vai chegar o conteúdo exatamente de pessoas que pensam do mesmo modo. Você vai ver cada vez mais críticas à arte contemporânea e cada vez mais elogios à arte do passado. Isso faz com que você pense que essa é a única forma de interpretar a arte. E não é bem assim. Não estou dizendo aqui que a arte contemporânea é maravilhosa, nem estou dizendo que ela é um lixo. Eu estou dizendo que existem outros modos de pensar que não são aqueles que você vê dentro da sua bolha. Uma pessoa, por outro lado, que está por dentro da arte contemporânea e que gosta da arte contemporânea, vai acabar, inevitavelmente, consumindo conteúdos que valorizam a arte da atualidade. Isso significa que as bolhas são uma ferramenta que nos levam a ter uma visão de mundo limitada. Em vez de buscar uma compreensão mais ampla da realidade, com diferentes pontos de vista, e assim, começando a entender como o pensamento de cada grupo se forma, a gente passa apenas a reforçar aquilo que a gente já acredita. A gente passa a reforçar aquilo que já estava conosco desde o princípio, desde quando fomos criados dentro da nossa caverna. Ideias que reforçam as nossas ideias, que vieram da nossa educação, que vieram da nossa família, que vieram dos conteúdos anteriores que nós já consumimos. Isso tem tudo a ver também com aquilo que é chamado de viés da confirmação. O viés da confirmação é o hábito de, ao analisar qualquer fenômeno da realidade, encontrar ali uma informação que confirma a minha opinião anterior. Ou seja, é uma dificuldade de mudar de opinião.
E aqui eu vou usar um exemplo de um milagre. Acho que é um exemplo muito claro, dá para todo mundo entender. Se eu sou uma pessoa crente, e crente aqui eu não estou dizendo de uma religião específica, mas se eu creio que existem intervenções divinas na realidade, se eu acredito que existe o sobrenatural, se eu acredito que existe uma entidade protetora ou qualquer coisa mística, eu tendo a ver essas coisas na realidade. Se acontece uma coisa que parece boa demais para ser realidade, uma pessoa que escapa de um mal de modo inexplicável, uma cura para uma doença que não era esperada, sei lá, ganhar na Mega Sena, né? Uma coisa assim que é muito improvável, mas que acontece. A minha tendência, como pessoa que crê no sobrenatural, é ver ali uma explicação sobrenatural. Eu posso acreditar ali que houve um milagre, uma intervenção. Mas se eu sou uma pessoa que não crê, não acredito em nenhum tipo de intervenção divina na realidade, eu vou rejeitar a ideia de um milagre. Eu vou rejeitar qualquer possibilidade de intervenção divina e vou aceitar que existe outra explicação para aquele fenômeno improvável. Uma explicação que talvez eu não conheça, mas que não é uma explicação milagrosa. Vamos agora para os ídolos do mercado. Os ídolos do mercado são falhas na interação humana, especialmente na nossa linguagem. Para Bacon, as palavras têm poder. Elas têm o poder de confundir e distorcer nossas ideias. Muitas vezes usamos termos vagos ou mal definidos que levam a mal entendidos e debates improdutivos. Imagine só o quanto isso não acontece hoje nas discussões políticas e científicas, onde conceitos complexos são simplificados de maneira enganosa. Consigo pensar aqui num exemplo agora. Esse exemplo não estava no script aqui do podcast, do roteiro. Né? O conceito de física quântica. Um conceito extremamente complexo. Muito complexo. Né? Dizem que nem quem estuda física quântica entende exatamente o que é a física quântica. Não acho que chega a tanto, mas apenas para dizer que é um conceito complexo. Mas, hoje em dia, ainda mais com a facilidade da internet, de falar bobagem, produzir bobagem e divulgar bobagem, o que mais tem são pessoas que não entendem nada de física quântica, que não entendem nada sobre os fundamentos da realidade, dizendo que, a partir dos princípios da quântica, é possível obter curas milagrosas para doenças, para problemas mentais, para doenças severas já desenvolvidas em estágio final. Aqui, esse ponto desses ídolos aqui do Francis Bacon é um ponto essencial para qualquer pessoa que quer manipular outras ou para pessoas que não querem ser manipuladas. Tem tudo a ver com aquilo também que a gente chama na lógica do estudo das falácias. Inclusive, isso pode ser um tema para um episódio posterior aqui do podcast. Outro dia eu estava assistindo uma análise política sobre a situação da segurança pública no Brasil. E aí esse comentador político, já faz alguns anos que ele fez essa análise, não era uma análise atual, né? Mas que ainda poderia fazer sentido. Ele traz alguns dados sobre segurança pública no Brasil, número de pessoas que morrem divididos em proporções de grupos, então pobres contra ricos, pessoas de uma cor contra pessoas de outra cor, pessoas de orientação sexual diferente, pessoas de níveis de escolaridade diferentes, enfim. E aí ele chega no final em algumas conclusões. Entretanto, se você não está prestando muita atenção no que ele está falando, você acha que a análise dele está certinha, está redondinha, está completa. Sem perceber que ele faz uma comparação entre o Brasil, que é um país de proporção continental, gigantesco, com uma população enorme, né? E ele faz essa comparação dessa população brasileira com a população de países como Luxemburgo, como Liechtenstein, o que não faz nenhum sentido. O modo como ele encaixa as informações, para uma pessoa que está fazendo ali uma primeira leitura, parece que é um gênio, dizendo, mas não é. Existe ali uma série de saltos argumentativos. Pode ser que ele tenha feito isso de propósito, pode ser que ele tenha feito isso sem querer. O fato é que a desinformação está ali, e por conta dos ídolos do mercado. Por fim, podemos falar dos ídolos do teatro, que representam os sistemas de pensamento e teorias herdados da tradição. São os sistemas de pensamento que são aceitos sem nenhum questionamento crítico, apenas porque são antigos. Bacon via o pensamento dogmático como uma peça de teatro. Uma construção artificial que parece muito convincente, mas que está, na verdade, bem distante da realidade. O Bacon aqui está fazendo uma clara crítica ao pensamento, o modo de pensamento da escolástica medieval. Segundo ele, os escolásticos
se preocupavam muito mais em interpretar Aristóteles do que em investigar a natureza diretamente. Aristóteles, por muito tempo, foi considerado como o ápice do conhecimento humano, como uma pessoa que tinha descoberto tudo sobre os grandes fundamentos da realidade. Portanto, durante uma boa centena de anos na filosofia, a grande discussão era o que Aristóteles quis dizer. A discussão não era se Aristóteles estava certo ou errado. Ele estava certo, era indubitável. Ele poderia apenas ser interpretado de diferentes modos. Isso é de um atraso enorme para o pensamento humano. O dogma, qualquer dogma, é representação, né? Um dogma significa atraso para a evolução do pensamento humano. O pensamento humano, o pensamento filosófico, a gente vê isso lá em Sócrates, antes de Aristóteles, né? Ele se desenvolve a partir da contraposição de ideias, aquilo que a gente chama de dialética. Nós precisamos de ideias diferentes e de contrapor essas ideias para ver aquilo que faz mais sentido, aquilo que faz menos sentido, e o pensamento ele vai sempre se renovando. O conhecimento humano ele vai sempre se amplificando. Quando nós temos, então, filosoficamente, um dogma, uma doutrina, algo que é tomado como a verdade absoluta, e que não há nenhuma possibilidade nenhuma hipótese de que aquilo esteja errado, nós temos um bloqueio do pensamento humano. É exatamente aqui o que o Bacon chama dos ídolos do teatro. Não é porque uma coisa é milenar que ela ainda é verdade hoje em dia. Não é porque uma coisa é muito antiga, né? Eu tenho um remédio muito bom para você, e vem da sabedoria milenar chinesa. Não é porque é chinês, não é porque é milenar que é bom. Ele é bom se ele for comprovado cientificamente como bom, certo? Um outro exemplo que eu posso usar aqui para ilustrar esse ídolo do Bacon é o meu próprio curso de filosofia, né? Como você sabe, eu tenho Filosofia Profunda, um curso em que você pode aprender ali 2.600 anos de história da filosofia, 2.600 anos de evolução do pensamento humano. E eu poderia vender o curso dizendo que o que você vai aprender é irrefutável, que é uma sabedoria milenar, mas isso não é verdade. Grande parte da filosofia é feita por bobagens, por interpretações erradas da realidade, ideias que não fazem mais sentido, ou pior, ideias que causaram mais mal do que bem para a humanidade. Não é porque uma coisa é antiga que ela tem valor. Ela pode ter valor cultural, como algo que amplia seu conhecimento, que aumenta o nosso entendimento sobre a história. Mas dizer que você deve viver hoje a vida exatamente como alguém que viveu há 2.000, 2.200, 2.600 anos seria ignorar o que Bacon nos apresenta com os ídolos do teatro. O próprio Aristóteles tinha ideias que hoje em dia não fazem nenhum sentido. Ideias de que existem pessoas mais apropriadas para o trabalho intelectual e outras mais próprias para o trabalho braçal. Que mulheres e crianças não podem ser felizes. A felicidade é impossível para esse tipo de ser. Isso hoje em dia não faz nenhum sentido, mostrando aí a relevância da filosofia baconiana. A proposta de Bacon era clara. Precisamos expor e superar esses ídolos para alcançar um conhecimento verdadeiro e útil. É por isso que a sua filosofia segue sendo importante na atualidade. E é importante pensar nos nossos próprios ídolos. Onde você está? Será que você está se comunicando bem? Será que você está interpretando bem aquilo que é comunicado a você? Será que você não está ali preso no viés de confirmação, apenas consumindo aquilo que você sempre consome? Questões que ficam desse grande filósofo do século XVI. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo mar do pensamento. Hoje, nós vimos que Francis Bacon acreditava que a ciência deveria servir à humanidade, permitindo-nos controlar a natureza para melhorar nossas vidas. Essa visão prática do conhecimento marcou uma ruptura com as abordagens puramente especulativas da filosofia anterior, influenciando não só a ciência, mas também a forma como nós pensamos sobre o progresso e a liberdade intelectual. Bacon nos desafia a examinar nossos preconceitos mais profundos. Em um mundo cada vez mais saturado de informações, muitas delas conflitantes, a sua mensagem é mais relevante do que nunca. Para sermos livres, precisamos reconhecer e desmontar as ilusões que moldam o nosso pensamento. Se você gosta de filosofia e está ouvindo esse podcast num agregador, como o Spotify, a Deezer, a Apple, tem mais material lá no YouTube e também no Instagram, que é o aprenda.filosofia. Você pode se tornar um apoiador desse podcast, receber os roteiros dos episódios, além de desconto na compra dos meus cursos, episódios extras de podcast e também livros de filosofia no site aprendafilosofia.com.br. No mesmo site estão as informações dos meus cursos de filosofia, que vão te ajudar nessa caminhada rumo à autonomia intelectual. Para fazer a sua inscrição, é só entrar em aprendafilosofia.com.br.
Muito obrigado por escutar. Eu sou o professor Danilo Drummond e desejo que você tenha marés tranquilas e ventos favoráveis nessa semana. Te espero no próximo episódio e até mais.